Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estarmos aqui no primeiro ciclo de debates dessa exposição digital Desmundo, Perspectivas do Isolamento Social, em especial nessa mesa redonda, museus, centros culturais e escolas, um tema que nos é tão precioso, uma vez que estamos cada vez mais envolvidas com a divulgação científica através de museus, como no meu caso, com o Museu do Cerrado, que é um museu virtual, e nesse momento nós vamos estar ouvindo a professora, doutora emérita da Universidade de Brasília, professora Eva Pereira Vairoz, pedagoga com mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Aberta de Portugal e pós-doutorado na Universidade de Poitiers, na França, com experiência profissional no magistério e na pesquisa no campo da história da educação. Coordena pesquisa sobre a história e memória da educação do Distrito Federal e coordena a equipe de trabalho do Museu da Educação do Distrito Federal. É uma honra muito grande tê-la conosco e então vamos passar a palavra à professora Eva, que terá 20 minutos de apresentação e no final de todas as exposições nós abriremos então para as perguntas. Quando faltar 5 minutos, professora Eva, eu irei avisá-la, ok? Certo. Boa tarde a todos aqui presentes. Sinto-me muito honrada, feliz de estar aqui nessa mesa, participando dessa mesa redonda, porque esse tema, Museu da Educação do Distrito Federal, Paulinha, pode colocar, por favor, a primeira tela com o título. Este tema, foi as primeiras discussões a respeito do Museu da Educação do Distrito Federal foi nessa casa. Foi no curso de museologia da Universidade de Brasília. Então, é uma satisfação estar aqui. Cumprimento, aproveitando, em primeiro lugar, agradecer a Monique pelo convite honroso. Me sinto feliz por essa oportunidade de voltar a falar sobre o Museu da Educação do Distrito Federal. Agradeço Rosângela, minha cara colega da Faculdade de Educação, que está coordenando essa mesa, e as colegas da mesa, todas amigas que, de uma ou de outra forma, estão ou passaram por ações, encontros e atividades do Museu da Educação, Vera Catalão, Maria Paula e Cristiane Portela. Então, é um imenso prazer de estar aqui. Esse é o tema, Museu da Educação do Distrito Federal, Patrimônio, História e Memória. Envolve, na verdade, tudo isso, e eu vou tentar rapidamente falar algumas questões a respeito desse projeto, que já, na verdade, não é um projeto, é um museu em funcionamento. Segunda tela. Segunda, isso, obrigada. Se der, isso. Vimos há pouco falar nesse museu, que é o museu que a Rosângela coordena, do Cerrado, o Museu do Cerrado. Hoje é uma diversidade de temas que são focos dos milhares de museus no Brasil todo. É do futebol, não só de arte, como era predominante no passado, mas é do futebol, é da imprensa, do Cerrado, é da estrutural aqui em Brasília, enfim, é uma diversidade imensa que se abriu, para atividades humanas as mais diversas
né, que fazem parte da nossa cultura e tem que ser preservada e tem que ser refletida, interpretada e melhorada para o bem-estar do cidadão e para o desenvolvimento social e da cidadania, enfim. Esse museu, eu trago essas imagens, na verdade, exatamente para mostrar o nosso objeto, o nosso foco principal do Museu da Educação, que é justamente a escola pública, formadora da grande maioria da população brasileira, especialmente no que tange à educação básica, que atende a maior parte da população brasileira. Evidente que não se trata apenas, né, desse foco da educação, ou apenas a questão da escola, ele envolve tudo. A escola envolve a comunidade externa a ela, a comunidade interna a ela, com seus profissionais, com professor, com estudante, com gestor, com os técnicos variados, com a merendeira, com, enfim, toda a equipe que faz parte dessa instituição escolar. Então, as imagens que eu trago são ilustrativas apenas. Inicialmente, muito rapidamente, como surgiu o Museu da Educação? Ele surgiu de pesquisa realizada na Universidade de Brasília, especificamente na Faculdade de Educação, no início desse século, né? Então, é uma coisa já que se alonga há mais de 20 anos, se prolonga esse período todo. E qual era a intenção? Era justamente refletir sobre a educação local, a educação do Distrito Federal, a educação de Brasília, desde a sua construção, né, à sua fundação e à sua consolidação e ao seu desenvolvimento até a atualidade. Essa foi a intenção inicial e, junto com o projeto do Museu da Educação, junto com o projeto de pesquisa, ou no bojo, ou no âmago da pesquisa, havia 3 bases fundamentais, que seria exatamente fazer um levantamento de fontes. Nós nos propunhamos a constituir um acervo relativo à educação no Distrito Federal. Para quê? Para produzir conhecimento a respeito. Havia uma tendência dominante naquela época nas instituições de ensino, nas instituições de pesquisa na área de educação, de estimular pesquisas localizadas, uma vez que, até então, prevaleciam os estudos de grandes sínteses globalizantes, muito importantes, mas que, para o seu aprofundamento, dada a diversidade do país e as especificidades locais, isso seria muito enriquecido com pesquisas localizadas. Então, a ideia era produzir conhecimento, constituir um acervo e criar um museu da educação. Desde o início, era essa a nossa intenção, porque primeiro, para preservar a memória, segundo, para produzir conhecimento, e terceiro, para a socialização desse conhecimento através da produção, né, intelectual, através dos escritos, que foram inúmeros, inclusive o terceiro livro a respeito se encontra na editora da Universidade de Brasília, exatamente
buscando contribuir para a escrita da história da educação. E o museu seria esse espaço de socialização. A ideia é que esse conhecimento tão próximo, esse conhecimento da realidade local, ele é fundamental para a sua preservação, para, através da memória, fortalecer a identidade da escola e do professor, possibilitar que o cidadão brasileiro se reconhecesse nesse passado educativo da cidade e assim pudesse realmente contribuir para o futuro da cidade e da nação, de uma forma mais consciente, mais lúcida, uma vez que essa proximidade ela é propositadamente, né, recomendada para esse trabalho de pensar, interpretar, refletir, transformar. Então, esse é o objetivo maior que nos levou à criação. Outro slide, por favor. Aqui, não sei se vocês visualizam, esse é o nosso patrimônio, o patrimônio educativo do museu. Isso que nós fizemos durante anos a fio, né? E por isso essa imagem, vocês estão vendo algumas coisas aqui, não preciso traduzir, que é visível, são escolas, essas, no caso, as primeiras escolas criadas de acordo com o projeto do educador Anísio Teixeira, né? Compatível e totalmente entrosado com o projeto urbanístico de Lúcio Costa, né, da cidade, e isso, digamos, é um ponto de referência do nosso acervo, do trabalho de pesquisa que organizamos, porque no momento, foi criado isso tudo, a cidade, as escolas, desde a sua fundação, né, de uma forma integrada, num projeto considerado revolucionário, né, num momento democrático no país e de grande utopia, grande esperança, um futuro no país. Então, essa etapa, digamos, é a referência para se analisar o curso e o desenvolvimento desse plano de construções escolares de Anísio Teixeira. Vemos ainda a população, isso ainda nos primórdios, quando os trabalhadores recebiam refeições e se corria para construir a cidade. Não se dá para falar em educação sem a cidade, os dois nasceram juntos. O contexto é fundamental para a compreensão. À direita, fotos de documentos nossos. É um projeto, não tem uma criação oficial, o Museu Educação em Funcionamento, e ele entra em funcionamento exatamente quando se constitui uma equipe de trabalho, professores da Secretaria de Educação, uma formação multidisciplinar. Você tem historiador, você tem artista, você tem pedagogo, tem o educador, você tem pessoas com já grande experiência em gestão e trabalho em museus, com conhecimento na área de educação e na área de museologia, o que é fundamental, e uma equipe, digamos, muito engajada, pode ser esse termo, muito apaixonada pelo trabalho que faz. Pode dizer um trabalho militante, não é um trabalho rotineiro. Essa equipe, ela vai atrás, ela estuda
estuda, ela se reformula, ela dialoga entre si. Então, eu quero começar exatamente a falar no museu por sua equipe. Isso é fundamental. Nenhum trabalho humano se realiza com prazer, com êxito, se as pessoas envolvidas nesse trabalho não são essas pessoas assim, conscientes, engajadas e que querem realizar. Então, essa é a primeira questão. Segundo, assim, há uma preocupação realmente na organização, né? Com a organização, com a formação, né? E com a realização e aplicação dos instrumentos que levam a esse funcionamento. Então, por exemplo, essa equipe foi responsável pela elaboração do plano museológico, que é um plano realmente feito por uma equipe, que houve debate, discussão, foi dialógico, pensando no um museu de educação, um museu histórico, porque vai tratar disso, da história da educação, e um museu realmente de perfil, do ponto de vista sociológico, né? Um museu aberto, um museu integral, onde se pensa o todo, né? Onde a comunidade é atendida nas suas demandas educacionais, onde o museu reflete nas suas discussões as questões que estão postas pela comunidade. Esse é um ponto que eu ressaltaria, né? A visão do processo de educação via museu, complementar da escola, e também contribuindo para a formação continuada do professor, em trabalho integrado junto à universidade, junto à escola de aperfeiçoamento dos profissionais de educação. Isso foi conquista de muitos. Houve uma articulação grande para que isso acontecesse. Buscou-se, inclusive, parceria com instituições do Estado, né? e com a Universidade de Brasília. Agora está sendo concluído um segundo termo de cooperação técnica, onde a Secretaria de Educação, a Secretaria da Cultura, o Arquivo Público do Distrito Federal, a Administração da Ceilândia, né, o Instituto Brasileiro, Instituto Brasília Ambiental e a Universidade de Brasília compartilham um compromisso da criação oficial do museu, da sua consolidação e da construção da sua sede. Então, esse trabalho coletivo vem sendo desenvolvido em todas as esferas, na pesquisa, na questão interna da equipe do museu e nesse compartilhamento que se tem com a comunidade. Vamos para o próximo? Que eu não sei o tempo que eu tenho, eu acho que eu estou... Então, essa relação museu, cidade e escola, ela se dá por várias formas. O projeto museológico prevê, né, uma estrutura de funcionamento para o museu que já está funcionando, embora não oficialmente. No momento, estamos com o nosso acervo todinho numa sala, organizado materialmente, né? E sendo já difundido de várias formas. Criamos, né,
um parêntese para falar um pouco nesse acervo. Nós já temos cerca de 18 mil documentos organizados, né, do ponto de vista arquivístico e museal, né, e um acervo, digamos, muito variado, com documentos textuais, documentos iconográficos, e esses que eu trouxe apenas para ilustrar, né, vídeos, especialmente, uma riqueza do nosso acervo são os depoimentos através de um programa de história oral que desenvolvemos desde o início. Um programa onde ouvimos professores, estudantes, gestores, personalidades ligadas à questão da educação, e especialmente professores, estudantes e gestores, que não só se sentem valorizados em serem ouvidos, como também fazem depoimentos ricos de experiências próprias, sentindo-se protagonistas desse processo de educação que se desenvolve na cidade, que se desenvolve na escola. E nós temos mais de 400 entrevistas já realizadas, de um valor assim, fundamental. Esse acervo já vem sendo, de alguma forma, divulgado, porque criamos o portal do Museu da Educação, né, onde agregado, né, existe o SAMUD e o SAMUDEX. O que é isso? Já criamos um banco de dados com desses documentos, tendo em vista a sua democratização, a difusão e a preservação. Eles já estão colocados e se pode, né, ter acesso, né? Professora Eva, o seu tempo terminou. Tá, poderia concluir, por gentileza? Pois não. Então, é só dizer isso. Então, já estamos trabalhando, desenvolvemos essas atividades, e, inclusive, nesse período, só para terminar, nesse período, nós, de pandemia, nós nos adequamos, nós temos uma estrutura, produzimos lives sobre temas de interesse da educação da população de Brasília, por exemplo. Agora, nesse momento, estamos com o MUD Solidário, né, solicitando a doação de cestas básicas destinadas às comunidades indígenas do Distrito Federal. Então, o museu é isso tudo, tem um aspecto social, tem um aspecto interno, tem um aspecto intrínseco, e a ideia é estar prestando realmente um serviço no sentido de preservar essa memória, no sentido de difundi-la, no sentido de, com ela, possibilitar a transformação da escola e a sua presença na formação efetiva de uma cidadania desejada. Muito obrigada, Rosângela. Obrigada a você, professora Eva. É uma honra tê-la conosco, não só nessa mesa, mas especialmente como uma árdua guerreira por guardar a memória da educação do Distrito Federal. Eu quero aproveitar e felicitá-la por todo esse trabalho extraordinário que tem feito ao longo dos anos, e é muito orgulho ser sua colega na Faculdade de Educação, é um orgulho imenso tê-la conosco, e obrigada por tudo que você tem feito. Muito obrigada de coração. Obrigada, Rosângela. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora doutora Vera Catalão. A professora Vera é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 8, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNB e membro do Grupo de Pesquisa do Museu da Educação do Distrito Federal.
É um prazer imenso, minha querida Vera, tê-la conosco nessa mesa e obrigada por estar aqui conosco. Então, são 20 minutos, quando faltar 5, eu te aviso. Ok, Rosângela, boa tarde a todos que nos escutam, nos veem. Agradeço ao convite da Monique e sua equipe para estar participando dessa live e dessa programação gigante, né, Monique, que você está conseguindo fazer aí pela museologia e buscar trazer um pouco do programa educativo do Museu da Educação, que se não existe ainda no seu território, existe no digamos, é uma instituição imaginária já instituída, o Museu da Educação. E agradeço a todas as minhas colegas do Museu da Educação, que são fundamentais para que esse programa educativo já esteja em ação. Primeiro, a professora Eva, que é a nossa, né, não é só a nossa líder, mas é a nossa do grupo de pesquisa durante todos esses anos, mas a professora Eva é mais do que isso. Ela nos anima e ela nos incentiva a dar o melhor de nós, porque ela faz isso o tempo todo. Ela dá o melhor que ela tem para o Museu da Educação do Distrito Federal, para a pesquisa sobre a história da educação no Distrito Federal. Então, fico meus cumprimentos à professora Eva, à professora Maria Paula Toné, aqui presente, da equipe do Grupo de Trabalho do Museu da Educação, a professora Martita, que conosco também desde o início no trabalho do Museu da Educação, Luciana, Ricardo, que estão assim à frente do programa educativo, professora Carmen Batista, professora Ariane, Wagner Baja, que nosso colega também na equipe, e o Éder, e uma homenagem especial ao professor Fávero, que participou conosco ativamente do Museu da Educação, foi assim, o tempo todo um colaborador próximo de nós e que fez a sua passagem recentemente. E, então, a gente começa a falar agradecendo. E esse agradecimento vem às memórias do Distrito Federal, do seu patrimônio natural e do seu patrimônio cultural, seu patrimônio ambiental, né? Durante muito tempo, essas duas vertentes aconteceram como vertentes, como se fossem duas grandes bacias separadas, e de fundamental importância, cada uma delas, mas hoje, cada vez mais, a gente percebe que elas são parte de uma mesma bacia, de uma mesma bacia semântica que fala do que seja patrimônio, né? E aí o patrimônio natural e o patrimônio cultural se entrelaçam, se encontram, e nesta sequência, educação patrimonial e educação ambiental também se encontram. Eu tive a boa sorte, a boa estrela, diria, de trabalhar também com a educação patrimonial, quando no Arquivo Público eu coordenei a parte de difusão cultural. Então, essas duas vertentes, eu já era ligada à educação ambiental desde a década de 70, a parte ecológica, quando chegamos aqui e fizemos um jornal, acho que o primeiro jornal do Brasil na área de ecologia, que era o Ordem do Universo, estou falando em 1975, e aí buscar a história da cidade através dos seus depoimentos de história oral. É muito interessante que o Arquivo Público, a Cristiane trabalhou no arquivo um bom tempo, né? Eu sou do tempo do início do Arquivo Público, 86, e as pessoas que... E o programa de história oral do Arquivo Público era previsto para criar esse acervo, além do acervo documental que estava da Nova Cap, né? Nós queríamos ter, então, esse acervo do depoimento daqueles que construíram essa cidade. Os construtores, de um modo geral, aqueles que aqui chegaram, arquitetos para pensar a cidade, engenheiros, o pessoal todo que trabalhou nas obras, né, os candangos,
comerciantes, então todas essas pessoas que começaram, professores, a ideia é que o arquivo colhesse esse depoimento, e o programa de história oral foi muito importante, eu acho que, e depois partiu para a história oral também nas outras regiões administrativas. Inicialmente se delineou que seria, portanto, de 56 até 1960, depois os períodos foram aumentando. É muito parecido com o que acontece com o nosso Museu da Educação. Nós também, até mais do que o arquivo, nós temos nosso maior acervo, é o nosso programa de história oral, que hoje é coordenado por Carmen Batista, pela professora Carmen Batista, mas toda a equipe do museu participa, e traz, então, os depoimentos de professores, alunos, funcionários, todo o pessoal administrativo, diretores de escola, que podem falar. Que projeto é esse? Projeto de educação teve Brasília, quando foi ainda em construção, e esse legado extraordinário que depois foi, com o tempo, como todas as nossas melhores instituições democráticas, foi sendo degradado, né, quando nós vivemos, então, o período da ditadura militar. Mas o museu começa, então, com essa história de antes da construção, vai até 64, a professora Eva não teve tempo um pouco de contar essa história, mas vai ser. Hoje nós estamos, então, avançando com os depoimentos já na década de 80, e eu não sei mais, deve ter avançado até um pouco mais, né? Mas a minha fala é no sentido de mostrar como esses dois patrimônios que são tratados pela área cultural da cidade, né? Seja o DEF, Departamento de Patrimônio Histórico, o Arquivo Público, se debruçaram, se debruçam e tratam disso, e no nosso caso, nós estamos construindo o nosso acervo. O museu já existe como instituição imaginária, ainda que nós tenhamos uma área na Candangolândia de 2 hectares, dentro do Parque Distrital da Candangolândia, então já temos uma área voltada para a questão ambiental, o Parque Distrital Pirá Brasília, logo mais, antes era Candangolândia, agora em homenagem ao nosso pequeno peixinho, né, que é endêmico daqui, o Pirá Brasília e daquela região. Esse parque, então, nós estamos dentro, nas bordas desse parque, em frente ao local onde foi a primeira escola de Brasília. Então, a questão ambiental já aparece para nós, de educação ambiental, no nosso programa educativo, até por onde nós estamos, em que território habitamos, né? E é evidente que a educação patrimonial, ela já antecede tudo isso, porque ao se tratar de um museu, né, a educação patrimonial é assim, digamos assim, evidente, mas é explícita, não é? No nosso caso, as duas coisas caminham junto. Caminham de forma geminada, como eu disse inicialmente, parte da mesma bacia semântica, né, que trabalha, então, a área patrimonial, a área cultural e a área ambiental. É interessante que, durante muito tempo, isso não acontecia na área de cultural, de patrimônio, até porque se achava que a parte natural era patrimônio quando representasse um sítio de importante valor estético ou representativo de alguma cultura que esteve naquele lugar e ali construiu seus mitos fundadores, mas a partir da conferência de 1972, né, isso vai sendo mudado, né? Em 72 em diante, o conceito de ecomuseu com o Hughes de Varini começa a tomar forma como museu território, e aí, nesse momento, a questão da paisagem natural das comunidades locais, ou seja, a noção de território propriamente dita, e mesmo o desenvolvimento sustentável do território já é abordado, então, na questão dos ecomuseus, que depois tomam um conceito mais amplo, como museus comunitários, né? E, no nosso caso, do Museu da Educação, então, nós temos a história de criação da capital do país, mas nós temos, ao mesmo tempo, um legado sobre a questão ambiental muito intenso, desde a Missão Cruz, no reconhecimento do território, na demarcação,
onde a beleza do local, as águas, ser cabeceira das maiores bacias do país, tudo isso já se desenhava ainda no relatório da Missão Cruz de 1892, né? Mas, quando Brasília chega, quando Brasília acontece, e é uma história muito interessante, seja do nosso plano urbanístico, não é? Da sua forma de ocupação, da ideia das superquadras como um espaço onde o ambiente favorecesse, né, a criar unidades de vizinhança no território. As crianças iriam a pé para suas escolas, as superquadras teriam áreas verdes muito marcadas, demarcadas, a questão do gabarito de 6 andares, tudo isso mostra que o projeto urbanístico nasce com a preocupação ambiental e, ao mesmo tempo, onde serão as escolas, como serão as escolas. Então, é o projeto de Anísio, que chama Plano de Construções Escolares de Brasília, porque esse plano de construção já previa, então, uma escola que tivesse áreas verdes e que pudesse ser favorável ao desenvolvimento de ações de educação integral, não é de tempo integral, é educação integral. A própria ideia de escola-parque, das escolas que abrigaria 8 escolas, e deveriam existir 16 escolas, não é isso? E durante muito tempo nós só tivemos uma, acho que a segunda e a terceira, e a quarta é com Vladimir Mortil na década de 70, né, no final dos anos 70, 77, 70, 76, 78, 79. Bom, e aí a gente relembra essa história para mostrar que o nosso nosso programa educativo se pauta, então, numa abordagem socioambiental e cultural, unindo as formas de patrimônio que são diferentes, têm conotações diferentes, mas são extremamente próximas, porque a cultura é um trabalho que se faz, é um labor que se faz junto, no sentido bem da Hannah Arendt, de labor que se faz em relação à natureza, junto com a natureza. E, ao longo desses anos, o museu desenvolveu uma série, desde 2011, mais ou menos, foram organizados 6 seminários. E desde 2011, os seminários começam até antes disso, mas a participação na Semana Nacional de Museus, o Museu da Educação do Distrito Federal participa desde 2011 de todas as semanas. Também na virada do Cerrado, que a Secretaria de Meio Ambiente realizou em Brasília em 2016, 2017, 2018, o museu participou, já mostrando a sua característica especial de uma história da educação, que tem agora no seu horizonte a importância da educação ambiental, né? Esse patrimônio que hoje, mais do que nunca, nós estamos ameaçados pela forma como a gente tem se relacionado. O próprio Cerrado, e a Rosângela, você que trabalha aí com o Museu do Cerrado, e também minha colega que foi na Faculdade de Educação, trabalhando na área de educação ambiental da Faculdade de Educação, e a importância que nós damos à preservação do Cerrado. E, no meu caso, eu trabalho bastante com água, e a preservação dessas bacias, dessas nascentes das grandes bacias hidrográficas nacionais, né? Então, isso é uma questão de futuro, né? E também que dialoga com o passado. Dialoga com o passado no sentido de que os ecossistemas que permitem uma relação humana mais saudável e eu diria, a saúde dos ecossistemas é a nossa saúde também. A própria história hoje do coronavírus nos mostra isso, né? De que resulta, todas as pesquisas mostram que quando os ecossistemas dos animais silvestres são degradados, esses animais se aproximam das áreas urbanas e doenças que a eles não seriam doenças, vírus que para eles não seriam nocivos à saúde, para nós são mortais, é o que nós vivemos hoje. Mas, na verdade, o que eu gostaria de enfatizar é que nós
no museu hoje uma preocupação ambiental muito forte. Se no passado, eu não sei quantos minutos eu tenho, Rosângela. Quantos minutos? Mostra com a mão. Faltam 5 minutos. 5 minutos. Tá. Então, veja, se no passado nós tivemos um momento que as máquinas entraram para traçar, não é? As coordenadas do eixo monumental, e a foto é belíssima, né? O sinal da cruz ali marcado, como posse de um território, como dizia o Lúcio, mas que dali saíram asas, né? Inicialmente você tem uma grande cruz, os eixos se cruzando, o eixo monumental e o eixo rodoviário, e daí surgem as asas, né? E as asas são povoadas por construções, né? De grande valor estético, e buscando também formas de convivialidade, um ambiente propício à convivialidade dentro da superquadra, das unidades de vizinhança, que só foi criada uma, ali da área da 308, 108, 508, né? Você tem um clube de unidade de vizinhança, jardim da infância, escola, classe, mais na frente, na 700, o Elefante Branco, a escola normal, e a Escola Parque, em frente à W3, era o primeiro cinema de Brasília, aquele espaço cultural 508, que já era tido como um espaço, uma área de um espaço cultural, e assim surge Brasília. Mas a proposta que nós temos hoje no museu é de recuperar também o Cerrado. E eu diria que em 2015, nós lançamos nossa pedra fundamental. E ela foi muito interessante. A nossa pedra fundamental foi no sentido de repovoar de vida uma área bem degradada, que é as bordas desse parque, em frente a onde foi construída a primeira escola de Brasília. Então, ali nós plantamos 2.460 espécies mudas, árvores, de 21 espécies nativas, e que estão bem frondosas, saudáveis. Nós tivemos, então, como forma de compensação ambiental da Novacap, que acompanhou durante 3 anos esse bosque, não é? Do Cerrado, que será o Bosque do Cerrado, onde terão atividades do museu. A ideia também é construir depois uma mini-cidade, mostrando um pouco dessa cidade, do núcleo bandeirante, da própria Candangolândia, como os primeiros assentamentos humanos durante a construção de Brasília, né? Então, as duas coisas conjugadas mostram que o programa educativo do museu sinaliza para um cuidado todo especial com os nossos patrimônios cultural, no nosso caso, é um patrimônio cultural educativo, a história dessa educação pública do Distrito Federal, um legado extraordinário que pretendia qualificar a escola pública para que expandisse para todo o país a ideia de uma escola pública de qualidade, democrática, para uma formação humana integral, voltada tanto para a parte intelectual, como parte das artes, como da educação física, e essa formação integral pudesse, eu diria, contribuir para que uma democracia sólida e alvissareira, no sentido de permitir formas de solidariedade humana e de equidade social, pudesse se realizar. Assim, nasce o sonho de Brasília como cidade, assim nasce o sonho de Brasília para a educação pública, sob a inspiração de Anísio Teixeira, né? E sob a inspiração de Anísio Teixeira e a cumplicidade, a militância dos primeiros professores que aqui chegaram, chamados 60 de 60, as professoras dessa escolinha, a Júlia Kubitschek, em 1957, e que fizeram a sua formação na Escola Parque de Salvador, com a irmã de Anísio Teixeira, dona Carmen Teixeira. Então, a educação pública de Brasília nascia voltada para a qualidade do trabalho pedagógico ali desenvolvido, mas também pela qualidade da formação democrática que aqui se desenvolvia. Anísio disse que a democracia só é possível com uma educação de qualidade para todos os membros da sociedade, e que permita que eles se encontrem na escola e eles dialoguem, e que os preconceitos classistas, né, de classes sociais diferentes, possam ali serem superados, porque juntos eles fazem uma formação humana de qualidade. Essa é a história
da Educação Pública de Brasília, a História de Brasília, e, assim, o propósito do Museu da Educação, através do seu programa de educação, é enfocar isso novamente nos seus encontros formativos. O museu tem muitas visitas às escolas públicas para palestras, a gente nunca se furta a um convite feito. Já tinha falado no início, realização de seminários, temos um site, e temos feito lives durante esse período de pandemia, e assim o museu se afirma como instituição imaginária em pleno desenvolvimento e que falta somente aterrissar no seu território. É isso. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Vera, pela sua contribuição nessa mesa, mas especialmente pela imensa contribuição que você dá à educação no Distrito Federal. Ser sua colega na Faculdade de Educação e na nossa luta, né, por mostrar o nosso querido Cerrado é um imenso prazer e uma aprendizagem. A nossa luta resultou no Plano Distrital de Educação Ambiental, aprovado em maio de 2018, que com muita luta a gente conseguiu colocar que o Cerrado ele tem que ser o eixo pedagógico da educação, e que assim a gente possa fazer o que ainda não conseguimos, que ele se torne efetivamente patrimônio, uma vez que ainda não foi reconhecido pela Constituição de 1988. Mas um dia será, porque enquanto houver vida, seguiremos lutando, né, Verinha? Muito querida, obrigada. Então, agora eu passo a palavra à professora Maria Paula Vasconcelos Taunay, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 1991 e compõe o grupo de trabalho do Museu da Educação do Distrito Federal, especificamente na área de pesquisa e produção acadêmica. É doutora em Educação e Tecnologia pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e participa do grupo de pesquisas de História da Educação do Distrito Federal, o ISTDF, vinculada ao CNPq. É autora de Sonho, Memória e Educação, a Construção do Brasil. Obrigada, Maria Paula, por estar aqui conosco. Então, você tem 20 minutos. Muito obrigada, professora Rosângela. Quero agradecer à professora Monique Magaldi também pelo convite de trazer essa oportunidade para expor alguns resultados de pesquisa desenvolvida no Museu da Educação e conversar, fazer parte dessa mesa tão digna, com pessoas tão que nos referenciam, né, de uma forma inspiradora. Eu me sinto muito satisfeita de compor essa equipe e trouxe para essa apresentação uma pesquisa que vem sendo desenvolvida a respeito dos museus pedagógicos e museus de educação. Vou apresentar um PowerPoint para todos conhecerem esses resultados da pesquisa. Não sei se esse PowerPoint está sendo apresentado, mas está aqui. Então, essa pesquisa realizada, ela trata dos museus pedagógicos e museus de educação no Brasil. Essa pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Museu da Educação e realizou um levantamento da rede de museus pedagógicos e de educação existentes no Brasil, com o intuito de estabelecer parcerias na área de pesquisa. Maria Paula, desculpa, está falhando o teu som. Está tendo interferência. No som? Agora melhorou. Eu estou com o meu PowerPoint aberto, será que é isso? Não sei se está sendo projetado. Agora está aparecendo o PowerPoint, o som melhorou. Vamos ver se fica bem, eu te aviso. Tá bem. Então, essa pesquisa surgiu
exatamente da percepção de que somos muitos. Existem várias instituições que realizam a pesquisa em torno da história e da memória da educação no Brasil, historicamente. E ela teve por objetivo reconhecer essa rede distribuída por meio de uma análise das tipologias. Então, foram estudadas as duas tipologias, os museus chamados pedagógicos e os museus de educação, avaliando para isso as possibilidades de intercâmbios, né, as possibilidades existentes entre esses parceiros, como parceiros. No Brasil, desde 1890, com a criação do Museu Pedagógico no Rio. Desculpa, Maria Paula, voltou a interferir. Então, é possível que a sua apresentação, o PowerPoint, esteja intervindo. Se você puder tirar a apresentação e só você falar, melhora a comunicação. Vou tentar tirar. Quando você fala assim, melhora. Tá bem. Então, com a criação, desde 1890, com a criação do Museu Pedagógico no Rio de Janeiro, teve início a configuração da função museológica focada nos aspectos da história e da memória da educação nacional. Esse Museu Pedagógico foi inspirado no Museu Pedagógico de Paris e pretendia servir à formação dos professores em conformidade aos propósitos de outros museus pedagógicos internacionais. Esses museus ofereciam cursos, conferências, empréstimos de livros e materiais didáticos para o ensino. Essa instituição Paula, foi extinta. É o seu som. É o teu microfone. Você tem como se conectar apenas com o microfone do seu computador? Desculpa, querida. Eu não entendi. Você quer que eu tire o microfone? Você use só o microfone do computador para ver se assim não tem interferência. Assim está melhor? Pode. Tá. Tá bem. Bom, só aumenta um pouquinho o som. Você tem como aumentar? Ele está no máximo. Vou tentar falar mais alto, tá? Então, se você quiser, começa de novo, porque como houve interferência, a gente não te escutou muito bem. Desculpa. Tá bem. Então, eu venho apresentar uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no Museu de Educação, quando percebemos a existência de uma conexão em várias regiões do Brasil, onde existem museus pedagógicos e museus de educação. A intenção dessa pesquisa é exatamente de criar uma conectividade, trocar experiências, fortalecer esses vínculos que são dedicados ao mesmo objeto, que é exatamente o reconhecimento das possibilidades existentes nesses museus. Historicamente, desde 1890, com a criação do Museu Pedagógico no Rio de Janeiro, teve início a configuração da função museológica focada nos aspectos da história e da memória da educação nacional. O pedagógico foi inspirado no Museu Pedagógico de Paris e pretendia servir à formação de professores em conformidade aos propósitos de outros museus internacionais, oferecendo cursos, conferências, empréstimos de livros e materiais didáticos para o ensino. Em 1897, foi transformado em um centro de cultura superior e, em 1919, a instituição foi extinta. A exposição permanente do Museu Pedagógico era composta por uma biblioteca pedagógica e outra escolar, uma coleção de documentos oficiais, nacionais e estrangeiros sobre educação, trabalhos de professores e alunos, materiais de desenho, geográficos, de ciências físicas, história natural, coleções tecnológicas, museus escolares, modelos, planos, desenhos de edifícios, mobílias, instrumentos, utensílios e aparelhos escolares. Para nós, um verdadeiro tesouro, né? Conhecer esses objetos, de como se educava naquela época. A criação do Museu Pedagógico ela
relacionada ao projeto político republicano de disseminação e consolidação dos ideários do regime, como um instrumento de difusão de uma nova cultura escolar. Esperava-se ampliar a qualificação de professores e a oferta de escolas renovadas dentro das perspectivas republicanas, pois originalmente eram profundamente ligadas ao modelo imperial. Esse museu surge no contexto das reformas educacionais Benjamin Constant e tinham por objetivo melhoramentos na educação nacional através da formação profissional e o aperfeiçoamento de professores públicos e particulares. Como forma de alcançar tais objetivos, a instituição promovia debates acerca das novas metodologias que já existiam desde as últimas décadas do ensino imperial. Em conferências, cursos científicos, concursos para livros, material de escolas públicas e primárias, exposições escolares anuais, gabinetes e laboratórios para o estudo de ciências físicas e história natural, além de instituir classes de desempenho e trabalhos manuais. Os museus pedagógicos nacionais, eles demonstram que o que se observa nessa pesquisa é que a formulação dessa rede de museus teve início no Brasil, ela ganhou força no Brasil desde 1956, quando o governo do estado de São Paulo criou uma rede de centros de memória e de pesquisa para valorizar a história dos 4 presidentes republicanos nativos no estado. Eram museus que esboçavam na região paulista um plano de elaboração de uma identidade nacional baseada no modelo republicano e pretendia valorizar as bases de uma cultura cívico-patriótica, preservando a memória dos grupos paulistas. Esses museus cultuavam o ideal humano, idealizado no regime republicano, e concebiam um estereótipo do brasileiro, no caso do paulista. O empenho regional em fortalecer a identidade regional histórica, formulada pedagogicamente, compreendia como responsabilidade do Estado a moldagem do sujeito nacional a um modelo idealizado de identidade. Se pensava que seria possível elaborar essa identidade de forma pedagógica. O distanciamento entre a construção de um regime imaginário republicano revelou-se um abismo entre a elite dirigente de políticos, militares, intelectuais do regime e o povo de maneira geral. Aqui eu apresento uma série de museus que foram exatamente criados por ocasião. Não sei se está aparecendo. Não sei se está aparecendo aí. Aqui eu apresento uma série de museus que foram criados nesse momento, em 1956. Então, são os museus Padre Carlos Uais, em Londrina, Museu Histórico Pedagógico Alfredo e Afonso Toné, em Casa Branca, São Paulo, Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldo, em Pindamonhangaba, Museu Histórico Pedagógico Dr. Cesário Mota Júnior, em Capivari, Museu Histórico Pedagógico Dr. Washington Luiz, Museu Prudente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves, todos no interior de São Paulo e todos administrados pelas secretarias de Educação e Cultura dos municípios. A museologia no Brasil. Até a década de 1960, com a expansão dos museus pedagógicos, houve a criação da primeira Faculdade de Museologia no estado de São Paulo, em 1968, e em 1977, do Instituto de Museologia. Essa criação, a chegada de uma museologia brasileira compreende a articulação entre uma forma de pensar, assim se compreende, uma forma de reflexão entre o exercício da experimentação brasileira interdisciplinar. Isso ganhou, essa chegada projeta a elaboração de uma rede de museus no Brasil. Aí eu menciono a chegada do Conselho Internacional de Museus, que definiu, né,
o valor cultural das coleções pedagógicas e que também abriu espaço para que houvessem museus de cunho presencial, museus históricos, virtuais e culturais, atuando de uma forma pedagógica. O que se compreende é que todo museu ensina de diferentes formas. Todo museu que tem um programa educativo, ele sugere práticas pedagógicas às visitas escolares como modo de contribuir à construção de novos conhecimentos. No caso dos museus da educação, o que se observa é que estes possuem em seus acervos conteúdos educacionais tridimensionais, museificados, que representam fragmentos do valor histórico, artístico, econômico, concebidos a partir do simbolismo educativo determinado pela sua comunidade. Então, museus indígenas também são museus de educação, assim como museus de costume, quando exibem e questionam a aprendizagem como um processo no seu formato expositivo. No caso dos museus de educação, se observa a preservação de um pensamento educacional crítico, tendo em vista a necessidade de análise histórica, bem como seu potencial de estímulo acadêmico. O que se observa é que os museus de educação, como se pode compreender, eles têm essa característica de acumular acervos de dimensões documentais, repletas de sentido histórico, mas relacionados ao desenvolvimento de uma criticidade e no sentido de fortalecer o diálogo a respeito da educação. Então, o que se observa, tanto nos museus pedagógicos como nos museus de educação, é que esse aspecto reformista ou de transformação da situação do momento educacional como está, ele está presente em todos eles. Assim, cada objeto apresenta uma historicidade que reflete inter-relações humanas com a política, a cultura, o meio ambiente, e com experiências em fatos, memórias dos profissionais docentes que correspondem a um determinado tempo histórico, estabelecendo uma relação pedagógica entre o sujeito museológico e o sujeito visitante, mediatizada pelo objeto, no caso, o objeto pedagógico, né? Nesse quadro, eu apresento essa rede de museus de educação que se estabelece no Brasil e que se tem conhecimento, sobretudo, no campo das universidades federais. Então, o Centro de Memória da Educação da Universidade de Campinas, o Museu da Educação do Distrito Federal, vinculado ao UNB, o Museu da Educação do Pará, vinculado à Universidade Federal do Pará, o Museu da Educação e do Brinquedo, da USP, o Museu da Escola Catarinense, vinculado à Universidade Estadual de Santa Catarina, o Museu da Escola Paraense, da Secretaria de Estado e Esporte do Estado do Paraná, o Museu da Escola Professora Ana Maria Casasanto Peixoto, do Estado de Minas Gerais, e o Museu Pedagógico UESB, da Universidade Estadual do Sul da Bahia. O que se observa nessa formulação que cresce, que se observa o crescimento e a divulgação, sobretudo em redes tecnológicas, é um campo de possibilidades de diálogo e de troca de experiências, sempre no sentido de compreender os museus como instituições que têm essa função de refletir e de reformar, né? De dialogar a respeito dessas reformas. Então, com acervos e abordagens museais diferentes, tanto museus pedagógicos como os museus de educação ensinam diversos tipos de público. A museologia brasileira tem incrementado o campo educativo em todos os museus. O público dos museus de educação é formado por pessoas especializadas em áreas educacionais que conhecem os meios de acesso às ferramentas de pesquisa, sabendo acessar e manusear o seu acervo e seus dados. Este público compartilha interesses comuns sobre as teorias
sobre a natureza humana, processos de aprendizagem, tendências educacionais, vivências profissionais de educadores e estudantes e a evolução da educação como área de conhecimento. Entre as similaridades e diferenças existentes nos museus pedagógicos ou de educação, no aspecto educacional, ambos ensinam diferentes públicos e promovem um processo de letramento ao ambiente museal, como espaços onde museólogos, professores e estudantes dialogam, aprendem e revisam seus conhecimentos. Esse termo, letramento, é um termo utilizado, é um termo da pedagogia, que quer dizer exatamente a ambientação do indivíduo dentro de um espaço. No caso, ele é utilizado como um termo para a alfabetização, para que a pessoa aprenda a ler. Mas da mesma forma como a pessoa aprende a ler signos, letras, textos, ela também aprende a ler museus, ela também é capaz de desenvolver uma noção de interpretação das exposições, dos objetos museais. Voltando ainda à questão das ideias reformistas, entende-se que o debate entre essas instituições, museus pedagógicos e museus de educação, criam imensas possibilidades de conexão macro, no caso, com as universidades federais, com as secretarias de Estado, de Cultura, e igualmente com as escolas, como mais à frente virá nos falar a professora Cristiane Portela. Então, as dimensões possíveis entre museus pedagógicos e museus de educação são inúmeras. No caso, o que se percebe é que uma população que se conhece tem interesse em conhecer como se fez, como se formulou. E em Brasília, como nós temos aqui o privilégio de ter essa história recente, de ter a possibilidade de coletar a história oral dos primeiros professores, dos primeiros estudantes, conviver com as pessoas que tiveram acesso a essas vivências, o Museu da Educação tem buscado aprofundar esse campo de pesquisa e também criar novas conexões com outras instituições afins. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Paula, pela sua apresentação. A gente vê quanto que o Brasil ainda não conhece o Brasil, o quanto que nós precisamos estar divulgando esses museus da educação, esses museus universitários, que muitas vezes são pouco valorizados, né? Não fazem parte do tour turístico, quando hoje em dia a gente tem a pedagogia, né, o chamado turismo pedagógico, né, que deveria incluir no seu circuito justamente a visita a esses museus. Nós precisamos cada vez mais falar sobre eles, divulgá-los, como estamos fazendo nessa mesa. Obrigada. Então, agora, nós passamos a palavra à professora doutora Cristiane de Assis Portela, professora adjunta do Departamento de História na área de Teoria e Metodologia do Ensino da História da Universidade de Brasília. É uma das coordenadoras do Laboratório de Ensino de História da UNB e coordenadora geral do projeto de extensão Centro de Memórias do Elefante Branco e do curso de formação continuada Outras Brasílias, Ensino de História do Distrito Federal a partir de fontes documentais, ambos do Departamento de História. Muito obrigada, professora Cristiane, por estar conosco nesta mesa. Professora Rosângela, estão me ouvindo bem? Sim? Bom, eu agradeço muito pela mediação, pela apresentação, agradeço a professora Monique pelo convite, pela mobilização. Muito bom, né, poder ouvir aqui essas experiências relacionadas ao Museu da Educação do Distrito Federal, que é, para todos nós aqui no Distrito Federal, uma grande inspiração, né? Então, não tem como falar de museu sem considerar essa experiência. É muito bom
que a gente tenha conseguido ouvir aqui diferentes perspectivas, né? Então, a professora Eva historicizando esse processo e nos mostrando como é que foram os propósitos, né, e os momentos iniciais do museu. A professora Vera Catalão trazendo uma dimensão muito importante também, né, que é uma perspectiva que se faz muito presente nos museus e que é muito significativa, que é essa perspectiva ambiental relacionada à histórica. E muito bom também ouvir a professora Maria Paula ampliando, né, essa compreensão de onde se situam os museus. Então, me sinto muito honrada, né, de poder participar aqui dessa mesa, e eu estou numa experiência que é uma experiência muito mais inicial do que a experiência que as professoras trazem, e a ideia é compartilhar um pouco disso que a gente tem experimentado aqui na Universidade de Brasília, no Departamento de História, né, como a professora Rosângela já comentou, que é a experiência de constituição de um centro de memórias no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, que é uma escola que completou ontem, inclusive, né, a gente está ainda em festa, comemorando 60 anos do Elefante Branco, e temos, desde 2019, trabalhado na mobilização desse espaço, que é o Centro de Memórias. Eu coloquei uma projeção aqui, eu não sei se ela está aparecendo já. Eu vou abrir a tela e agora tá. Aí eu vou agora. Pronto, abri aqui, eu não consigo visualizar, mas eu estou de olho aqui no meu cronômetro, tá, Rosângela, para não me perder. Bom, eu coloquei como título para essa fala uma pergunta, né, que é uma pergunta que nós temos nos feito, especialmente agora nesse momento de comemoração dos 60 anos do Elefante Branco, que é essa pergunta, né, sobre quantas histórias cabem em uma escola. Então, é um pouco disso que motiva essas reflexões. E o Memórias de Elefante, que é justamente uma designação que vem agora no conjunto das comemorações, um dos professores mais entusiastas das Memórias do Elefante Branco, que é o professor Pedro Cacheta, tem coordenado um conjunto de rodas de conversa sobre a escola, que tem esse nome, né? Então, realmente é muito interessante e muito adequado que a gente pense essas histórias a partir dessa designação. Então, eu começo mostrando essa fotografia que, para mim, se tornou especialmente significativa, porque esse foi um encontro em fevereiro de 2020, portanto, às vésperas, né, da suspensão das atividades presenciais e de toda essa conturbação que aconteceu para a gente a partir da pandemia. E ali a gente estava num momento muito bonito na escola, na semana pedagógica, junto com os estudantes, pensando justamente o que seria feito do Centro de Memórias, né, que desde 2019 estava se organizando. A gente já tinha feito nesse momento uma classificação de documentos, de um tipo de documentos que a gente chama de documentos avulsos. Então, tínhamos uma classificação de mais ou menos 500 documentos, um mapeamento de outros documentos que estão localizados em acervos específicos dentro da escola. E aqui a gente estava justamente nesse momento sonhando e planejando, né, aquilo que a gente faria. A pandemia vem com a suspensão das atividades presenciais, aquele momento que a gente estava vivendo paralisa um tanto as atividades do Centro de Memórias, e a gente consegue retomar somente agora, nesse contexto, muito mobilizados pelo aniversário dos 60 anos, é que a gente consegue retomar as atividades, e agora está num momento muito bonito, que é a digitalização do acervo já identificado na escola. Então, eu volto aqui na pergunta, né, Memórias de Elefante, quantas histórias cabem em uma escola, para pensar como essas histórias elas são constituídas também a partir dos vestígios que estão dados pela própria escola. Nesse momento aqui, a gente fazia uma fala percorrendo esse caminho, que é um espaço muito bonito na escola, que é o Salão Negro, e observando justamente o que são os vestígios de história que estão contidos ali na escola. Então, quando a gente entra no Elefante Branco, que é uma das escolas pioneiras no Distrito Federal,
a gente tem ali muitos desses vestígios de história. Então, eu gosto muito dessa representação aqui, porque temos os estudantes num primeiro plano, mas temos também ali essa parede de madeira, que é muito característica do período, dos usos, né, para os quais a escola foi constituída. Então, esse é um espaço que é um espaço de exposições naquele momento. Então, para além das funções educativas, né, da escola, a escola cumpriu nessas 6 décadas diferentes funções. E ali, então, a gente tem, né, naqueles vestígios, os resquícios de muitas dessas memórias que estão ali apresentadas. Então, uma galeria dos diretores da escola, troféus. Professora Cristiane, desculpa, não passou o slide, nós não estamos vendo a foto. Vou deixar assim, então. Ela está. Você ainda. Pronto. Você tem como colocar ela na tela cheia? Esse terceiro. Isso. Eu acho que quando coloca, ela sai, quer ver? Ficou? Não, só está aparecendo como slide. Mas pelo menos agora a gente está vendo. Ela não está aparecendo ainda aberta? Não, você não tem como apertar esse quadradinho aí embaixo? Isso. Para mim, ele está aberto, sabe? Mas realmente, quando eu clico aqui, ó. Uhum. Ele... então tudo bem, mas já passou a imagem, agora a gente está conseguindo ver. Bom, então essa é a imagem que eu estava me referindo, né? Então, para mostrar isso, como é que esses espaços da escola já nos contam muitas dessas memórias, e para relembrar esse momento que foi o último momento, né, antes da pandemia, que a gente conseguiu fazer esse planejamento e pensar sobre essas memórias. Bom, o Centro de Memórias do Elefante Branco, ele é uma demanda que vem da própria escola. O Elefante Branco se tornou, a partir de 2019, um pouquinho antes do começo do ano de 2019, o que a gente está chamando de polo de integração da Universidade de Brasília, muito nessa tentativa de trazer uma aproximação de algumas escolas aos cursos de licenciatura. A partir do momento que a gente chega na escola, quando eu me apresento como professora de história, a primeira demanda que surge é justamente pela criação de um museu, de um lugar que valorize as histórias da própria escola. Então, é a partir daí, dessa demanda, que surge o Centro de Memórias, e aí eu mobilizo um conjunto de pessoas. Me digam, gente, se está passando os slides, porque agora eu fico em dúvida. Aí eu mobilizo um conjunto de pessoas, né, que são pesquisadores da graduação e da pós-graduação do Departamento de História, colaboradores externos. Então, a gente tem historiadores, especialistas em arquivo, que trabalham conosco, né, e trabalhamos durante todo o ano de 2019 na classificação desses documentos. Uma empresa júnior de arquivologia da Universidade de Brasília, que fez um trabalho muito importante de orientação inicial, estudantes de graduação dos cursos de História, Arquivologia, Gestão de Políticas Públicas e, mais recentemente, Sociologia, e um comitê executivo e pedagógico do Elefante Branco. Então, tem uma participação bastante ativa da comunidade escolar. E, desde o ano passado, PIBIdianos, estudantes de PIBID, de um PIBID interdisciplinar, História e Sociologia, que tem trabalhado justamente com o acervo do Centro de Memórias. Foi algo que possibilitou impulsionar bastante esse trabalho. Então, aqui, só para mostrar um pouco de como é que é esse trabalho, né? Então, ali a gente tem pessoas diversas, assim, professores, historiadores, arquivistas, estudantes de graduação, e a nossa rotina ficou sendo essa durante uns 8 meses, mais ou menos. Então, indo para lá toda semana, fazendo a classificação, a identificação, primeiro desses documentos que nós identificamos como documentos avulsos. Aqui a gente tem o Matheus, que é um estudante de História, e tem a Eudemis, que é um estudante da escola, muito interessada em História, e ficava sempre insistindo para que ela pudesse trabalhar no acervo da escola, e encantada sempre com os documentos. Aqui um pouco de como a gente fez a localização desses documentos avulsos. Então, foi uma verdadeira busca pela escola, porque a gente tem uma parte muito bem organizada, que é o acervo da secretaria,
e que está muito bem guardado ali. Os dossiês dos estudantes têm uma organização primorosa. Então, desde 62, a gente tem os dossiês de estudantes muito bem organizados dentro da secretaria. Na sala do administrativo, temos todos os dossiês de funcionários que passaram pela escola, tanto docentes quanto servidores técnico-administrativos, terceirizados e tal. E temos esse conjunto que é de documentos avulsos, que estavam uma parte na secretaria. Está passando ou não, Rosângela? Não, por isso que eu estou fazendo assim, que é para você passar. Sim, né? Ah, então tá. Porque eu não consigo visualizar, eu vou ter que deixar assim, eu acho. Assim vocês visualizam? Agora sim. Acho que eu vou ter que deixar assim, né? Porque você estava mostrando os documentos, a gente não está vendo. Então, aqui está aparecendo, ó, mudou? Ah, ok, mudou. Aqui os estudantes, aqui aqui é um pouco desses documentos avulsos que a gente localizou. Então, por exemplo, esses aqui são várias pastas, arquivo, que tem mais ou menos 600 folhas, e que desde 62 reúne documentos muito diversos, folhas de ponto, mas também assuntos diversos, ofícios, e esses documentos eles estavam espalhados assim numa lanchonete desativada na escola, num container, né, que é uma parte desses documentos. Então, só dessas pastas, arquivo, a gente tem algo em torno de 200, que é o material que a gente começou a classificação no ano de 2019. O que mais que a gente tem ali? Então, aqui, um pouco também num depósito, né, alguns desses documentos sendo localizados, aqui um pouco desse trabalho, que é o José, que é um doutorando em História, que trabalha ativamente no Centro de Memórias. Aqui já numa sala, algumas dessas pastas mais ou menos organizadas para a higienização inicial. Aqui, parte do acervo que consta na secretaria, dos dossiês de estudantes mais antigos. A gente tem uma parte muito bem organizada e que é de uso corrente, que está organizada a partir de 69, mas a documentação entre 62 e 69 está dentro dessas estantes. São 4 estantes que tem esse número enorme assim, de dossiês, mas que, né, apesar de toda a condição, estão bem conservados e tal. Aqui, a gente tem, então, essa estrutura que a gente montou. Então, colocamos uma mesa estativa com apoio de colegas do Arquivo Público, do DF, e a gente tem trabalhado na digitalização desses documentos. Então, com a preocupação de digitalizar todos os documentos com a leitura em OCR, né, para facilitar depois a busca. E o que a gente tem feito é fazer primeiro essa digitalização dos documentos avulsos paralelamente aos dossiês de estudantes, porque são materiais que nos interessam enormemente. Então, o que a gente tem tentado fazer, e já temos alguns resultados desse mapeamento. Em especial, aqui eu destaco um podcast que acaba de ser lançado, que foi lançado ontem, que é um trabalho produzido por estudantes de História e Sociologia vinculados a esse PIBID, que é um PIBID interdisciplinar, coordenado por mim, como representante do Departamento de História, e pelo professor Marcelo Cigales, da Sociologia. E a gente fez um material muito bonito ali, a fotografia, a imagem, é uma montagem inspirada justamente num concurso que a gente fez do Centro de Memórias e que teve como ganhadora uma estudante da escola, e que trazia essa ideia, né, do elefante percorrendo diferentes lugares que ela reconhecia como lugares na Universidade de Brasília, que é a Vitória, que foi a vencedora desse concurso. Aqui a gente lançou ontem esse podcast, o primeiro episódio, mas a gente tem pelo menos 16 episódios que vão ser apresentados e que falam sobre as memórias do Distrito Federal em relação ao elefante branco. Então, já é um primeiro resultado a partir dessa pesquisa das fontes e tal. E aí, como o objetivo é a gente falar também um pouco aqui, pensar como dentro desse contexto de pandemia, nós fomos todos atravessados, né, e fomos encontrando soluções. Algo que nos auxiliou bastante nesse momento de 2020, que a gente para
esse processo presencial de classificação, de organização dos documentos, foi poder consultar outras fontes. Então, o museu, as fontes disponíveis, disponibilizadas pelo Museu da Educação, nos auxiliaram enormemente. A gente já fez lá tudo que tem digitalmente disponível, né, e que a gente conseguiu buscar como acervo do Museu da Educação, já é um material que a gente consultou e que tem nos ajudado muito nesse trabalho com os estudantes. O Diário Oficial do Distrito Federal, que é uma preciosidade, é um material que está todo digitalizado e disponível e que é fácil a consulta. Foi um material também que foi provocado a pensar, né, como encontrar o elefante branco lá dentro. A hemeroteca da Biblioteca Nacional, em que a gente consegue fazer a busca de diversos jornais, e aí a gente consegue se concentrar nos jornais do Distrito Federal para entender como a imprensa local apresentou o elefante branco nesses anos todos. Estou indo aqui de baixo para cima, né? O Arquivo Nacional, que é um acervo muito importante como coleção para o elefante branco, porque o elefante branco foi um lugar de resistência durante a ditadura militar, portanto, muitos de seus estudantes e de seus professores constam, né, como sujeitos ali envolvidos nos processos que estão reunidos no Memórias Reveladas no Arquivo Nacional. Então, a gente conseguiu já fazer um mapeamento super interessante também dessa participação. E o acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, que a gente teve a felicidade de, logo no comecinho, antes da suspensão das atividades, conseguir reunir também, fazer uma busca lá e reunir tudo que tinha do elefante branco. Falta 5 minutos, né? Eu estou fazendo a contagem. É isso. Aí agora, nesses 5 minutinhos, eu quero mostrar um pouco do que tem, né, de possibilidade de história ali. Então, a gente falou desses indícios de história que estão apresentados nas paredes de madeira, nos registros todos que constam ali nas medalhas, nos documentos todos que estão guardados na secretaria, guardados na biblioteca, guardados no administrativo, reunidos em diferentes lugares. E aqui eu quero mostrar um pouquinho do potencial desses documentos que a gente tem trabalhado. A nossa perspectiva é pensar esses documentos que estão reunidos na escola como potenciais materiais para uso didático na escola. É isso que a gente tem trabalhado. Estamos agora, nesse projeto interdisciplinar, no PIBID, trabalhando com a construção de clubes diversos que têm como mote essas fontes do elefante branco. Então, a gente tem tido experiências muito interessantes nessa produção de material e logo a gente deve ter resultados. Então, só para dar uma ideia, eu vou apresentar aqui 4 tipos de documentos que a gente encontra ali. Aqui é um inquérito escolar. Essa aqui é a capa do inquérito escolar. Eu não trouxe aqui na qualidade digitalizada ainda que a gente fez, mas porque passaria muito rapidamente. Mas é um processo muito interessante porque ele começa com, ainda no ano de novembro de 1961, primeiro ano de funcionamento da escola, os estudantes que se mobilizam reivindicando para que o diretor solicite a reavaliação de notas de uma disciplina, né? E aí eles colocam todas as alegações. É um processo bastante extenso e muito interessante, porque aqui são ouvidos todos os professores envolvidos, todos os estudantes envolvidos, as alegações de motivos, os encaminhamentos, as tentativas de negociação. Então, é muito interessante para entender o cotidiano da própria escola nesse contexto. Aqui é um outro material muito interessante que a gente tem de vários anos, principalmente nas décadas de 60 e 70, são os clippings que a própria escola reunia com recortes de jornais sobre a escola. Então, aqui a gente tem um desses exemplos, que é o histórico da escola no ano de 1963. Então, aqui a gente consegue perceber, por exemplo, como os estudantes estão mobilizados o tempo inteiro, né, trazendo questionamentos, e levando isso à prefeitura do Distrito Federal e buscando soluções. A gente consegue perceber, por exemplo, que as condições ainda improvisadas do funcionamento da escola levaram a um grande incêndio no Elefante Branco nesse ano. Ali as notícias que envolvem as denúncias, né, da escola como um lugar, tem-se ali, por exemplo, a expressão antrocomunista e tal, aí 63 antes do golpe militar.
a participação da prefeitura, né, dentro desses processos. Aqui um jornal que é um jornal interno, mas que nos permite reconhecer muito bem também como um movimento estudantil já se articulava nesse momento também. Aqui, um outro tipo de material muito interessante que agora a gente está conseguindo conhecer mais efetivamente são os dossiês de estudantes da década de 60. Para passar muito rapidamente aqui, a gente tem alguns documentos que são comuns. Uma coisa que é muito interessante é que todos, quase todos, assim, tem fotografias, a maioria absoluta tem fotografias 3x4, tem os documentos pessoais, então certidão de nascimento, declaração de trabalho, documentos dos pais e tal. Aqui a gente tem um documento que é muito interessante, que é o atestado de idoneidade moral, e ali uma justificativa de por que, mesmo tendo recebido uma suspensão, uma advertência, ele entende que, esse estudante entende que merece o atestado de idoneidade moral. Aqui uma declaração de trabalho que nos permite reconhecer quem são esses estudantes, quando a gente tem um número, um quantitativo maior de estudantes que são trabalhadores, de onde eles vêm, quais são as suas funções e tal. Aqui uma solicitação, eu estou encerrando, aqui uma solicitação de que o estudante pudesse realizar um jantar na escola, então é um pedido, né, de assistência social, e a gente encontra vários assim. Aqui um outro material que é muito interessante, né, para a gente que está vivendo esse momento da pandemia agora, porque a gente consegue perceber a partir dos dossiês dos estudantes como operaram as campanhas contra a varíola, sarampo, e aqui, no caso, é uma bibliografia, que era um documento obrigatório nesse período, durante toda a década de 60 e 70, que fazia parte da campanha nacional de combate à tuberculose. E aqui, para finalizar, a gente pode pensar a trajetória de um estudante, por exemplo, no ano de 1964. Então, a gente tem a certidão de nascimento, consegue entender que ele vem de Minas Gerais, de uma cidade do interior, ali tem a fotografia. Aí a gente consegue entender também como é que esse estudante é visto, assim, né? Toda a trajetória dele está apresentada aqui, avaliações finais, né, que ele fez, que o professor pede para anexar, uma redação que ele faz como uma forma de resposta a uma reprovação numa disciplina. E aqui um documento muito interessante, que é uma greve de fome de um estudante, em 1987, que é o estudante Guilherme Raimundo, está muito presente nas memórias de toda a escola, e esse processo, no momento em que a gestão era do professor Roldão, em 1987, portanto, esse contexto de redemocratização, é um processo também muito interessante, porque é um estudante que se amarra numa das pilastras da escola, reivindicando a matrícula naquele ano. Então, daquilo ali, a gente tem um processo que se desencadeia durante uma semana, é coberto pela imprensa local, gera uma grande repercussão, envolve a atuação do movimento estudantil, do Grêmio, enfim, um tanto de coisas que vão muito além meramente de uma exigência de vaga. Então, é só uma amostra para dizer sobre o potencial que esses documentos têm dentro da escola. É isso, obrigada. Obrigada, professora Rosângela. Desculpa o tempinho aí. Mas que trabalho extraordinário, professora Cristiane, sem dúvida, é uma grande contribuição da Universidade de Brasília, junto às escolas públicas, em especial a essa memória de uma escola tão importante como é o Elefante Branco, que tem um peso muito grande na educação do Distrito Federal. Parabéns pelo projeto. Acho que os estudantes, né, do ensino médio devem ficar inspirados com esse trabalho e serão nossos futuros estudantes e, sem dúvida, seus estudantes, né? Porque a história encantadora, eu também me formei em História, depois entrei no campo da Antropologia, mas eu digo que eu sou uma antropóloga dos pés à cabeça, com todo um olhar sobre a ecohistória do Cerrado. E aí a vida foi me levando por esses caminhos. Mas que lindo projeto, parabéns. Então, nesse momento, nós vamos passar às perguntas que o público tem a fazer a vocês. Eu pediria, então, à professora Mônica que se tiver alguma pergunta, que coloque para que nós possamos ver. Enquanto a Ariane nos felicita, parabéns pela iniciativa. Viva o Museu da Educação, viva!
a Terezinha Rezende, do Ecomuseu da Amazônia, Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, a ABRENC, muito querida, amiga nossa, Vera Catalão, de Laísa Derme, quem foi uma das fundadoras, né, do Ecomuseu da Amazônia, que foi, digamos, o filhote do Ecomuseu do Cerrado, que Laísa Derme criou aqui no Distrito Federal. Obrigada, Terezinha. O Wagner Barja, grande Wagner. Eva Varrois é uma importante referência da pesquisa histórica da educação na nossa capital. Sua contribuição é inestimável. Sem dúvida, Wagner. Ela é o nosso patrimônio da educação do Distrito Federal. Querida professora Vera, que prazer imenso ouvi-la novamente. Saudades, olha aí, Verinha. Gustavo Paiva, parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, Gustavo. Italiano Cumbea, parabéns a todos e a todas. Paula Brito, salve, salve, Paula. Bom, então a Monique nos comunica que não temos mais nenhum outro comentário. Eu quero aproveitar e felicitar toda a equipe da exposição virtual Desmundo, Percepções do Isolamento, que é um projeto de extensão do projeto Museologia, Laboratório e Museologia Virtual, da professora Monique, que nos está proporcionando essa oportunidade, esse espaço dialógico para estarmos falando da educação no Distrito Federal e a educação brasileira em geral. Parabéns, professora Monique, por essa iniciativa, vida longa ao seu projeto de museologia virtual, que é tão importante, uma vez que nós temos poucos museus virtuais no mundo e no Brasil. Um deles é o Museu do Cerrado, e que temos a honra e o prazer de contar com a colaboração e apoio da professora Monique. Então, eu passaria a palavra para cada uma de vocês. Antes, temos aqui as saudações do Núcleo de Ação Educativa da Rede de Museus, Casas Literárias de São Paulo. Obrigada, Alexandra Rocha. Então, eu passaria a palavra a vocês para que finalizasse, né, esse encontro, aí uns 5 minutinhos para cada uma poder dizer suas últimas palavras. Cristiane Portela. Bom, já que eu tive a sorte de ficar em primeiro aqui, na hora de fazer essa fala, eu queria dialogar um pouco com o Museu da Educação mesmo, né, já que as 3 professoras vão falar sobre. Bom, eu que estou nessa experiência, né, a gente começando esse trabalho, eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês percebem que estão apresentados os desafios nesses tempos de pandemia, né? Então, como é que o acesso... Está péssimo na minha internet. Em relação às características dos documentos que são colocados, né, à disposição do público, como é que a gente pode tornar esses documentos mais acessíveis? Quais são os principais desafios que vocês percebem? E como é que o museu foi repensado dentro desse contexto, né, de pandemia, que é uma coisa que acho que angustia, né, a todas nós, mas deixa também muitos aprendizados. Então, dizer isso, né, que eu me despeço também, né, dizendo que me sinto uma aprendiz aqui e que é muito bom poder contar com essas experiências todas anteriores aí, que com certeza nos inspiram muito. Então, é isso. Obrigada, professora Cristiane. Professora Maria Paula. O seu microfone, por favor, professora. Inicialmente, agradecer o convite de participar de uma mesa tão importante para mim, para
nós que trabalhamos nesse projeto. E responder assim, para a Cristiane que a pesquisa não para, né? Eu me lembro assim, estudando, quando havia umas greves, o pesquisador não para, a mente não tem pausa. Né? Em qualquer circunstância, a busca permanece. Então, no nosso caso, nós continuamos desenvolvendo os nossos trabalhos, os pesquisadores nos procuram por meio do nosso endereço eletrônico, né? Nós estamos hospedados em www.museudoeducacão.com.br e ali temos o endereço eletrônico, portalmude@gmail.com, onde conversamos com pessoas que continuam a fazer suas pesquisas, né, e a escrever, a produzir, e nas mais diversas áreas, nas áreas de pedagogia, na área de história, jornalistas, comunicólogos, pessoas que estudam meio ambiente, e criando, né, fortalecendo essa rede, né, as possibilidades de conexão que são possíveis. Observo que são muitos os desafios, nós também temos criado as lives, né? Temos um programa de lives que vem acontecendo regularmente, e estão todos convidados. Nossa próxima live agora é no dia 28. E dizer assim que eu acredito que a pesquisa e o conhecimento sobre a história da educação, ele está no processo de letramento. Todos nós estamos sendo alfabetizados para um mundo que compreende o sujeito como produto da educação que recebeu, né? Então, eu quero ver no futuro as pesquisas que a gente vem fazendo no cinema. Eu quero ver as histórias contadas, eu quero ver essa história dos professores pioneiros chegando a Brasília, invadindo as casas, fazendo concursos, se inventando, acreditando no ideal renovacionista. Eu quero ver isso no cinema, porque isso é épico. É uma aventura épica. E vejo que as possibilidades são reais, porque nós também estamos vivendo um letramento com a tecnologia, com o audiovisual, e para lá eu entendo que caminhamos. Então, é o que eu desejo, sabe, que as pesquisas virem cinema, que o cinema vire teatro, e que as pessoas percebam essa realidade que é ser produto da educação. E Brasília tem um grande privilégio nesse aspecto, porque existe alguma consciência, vamos dizer assim, alguma consciência de que a cidade foi formada, foi moldada sobre o plano de educação e que as pessoas viveram essa experiência. Então, é um tesouro que deve ser conservado, valorizado, e por todos nós, trabalhando nessa conexão, né, em harmonia, né, tanto num olhar macro para essas redes possíveis de uma identidade brasileira reformista nos museus de educação, como também nas escolas que estão criando seus centros de memória, como o Cristiane tem feito no Elefante Branco, um trabalho belíssimo, dando consciência na escola, pedagogicamente, aos estudantes, de quem são seus antecedentes, de para onde vão. Eu desejo sucesso para todos nós, para o Museu do Cerrado, uma iniciativa também valorosa, e que todos nós possamos assistir nossos projetos de pé e realizados. Assim seja e assim será. Obrigada, professora Maria Paula. Professora Vera Catalão, passo a palavra a você. Primeiro, agradecer essa possibilidade de escutar todas e muito aprender. E estava aqui conosco, nos assistindo, a professora Terezinha, que dirige o Ecomuseu da Amazônia, criado pela professora Laís Aderne, que eu tive assim, o privilégio de ajudar esse museu, indo várias vezes lá em Belém do Pará, e colaborando com esta equipe maravilhosa, liderada pela professora Terezinha. E eu fico feliz porque, como se passa conosco aqui, o Museu Ecomuseu da Amazônia trabalha exatamente essas vertentes de patrimônio cultural, imaterial, que é o legado da cultura naquelas várias ilhotas que ficam ali, aquela terra cheia de água, que é Belém do Pará, uma beleza, e também
é a questão do patrimônio cultural local, né? Muito importante, o patrimônio ambiental, e várias escolas ribeirinhas com as quais o Museu da Amazônia trabalha, e fico feliz porque já tem um bom tempo, né? De 2007, logo ela consegue inaugurar. A luta do museu é muito grande, mas da inauguração para cá já deve ter uns 17 anos, e Terezinha tem sustentado, no sentido de sustentar com militância, com perseverança, o Ecomuseu da Amazônia, o Ecomuseu do Cerrado, tal como proposto pela Laís, né, não chegou a se firmar, mas ainda bem que a professora Rosângela está aí sustentando, não é, a ideia do Museu do Cerrado de forma como museu virtual, e da importância de que a gente não separe as questões culturais das questões ambientais, né, porque elas estão intimamente ligadas. E então a minha mensagem é que nesse momento nós consigamos perseverar, porque é um momento difícil para os museus que não recebem visitação e que buscam formas virtuais de comunicação, mas a gente insiste, a gente resiste, porque a ideia central é muito boa. E o que nos une é um sonho comum. E um sonho comum se fortalece quando somos muitos e assim irmanados como nós estamos aqui agora. Gratíssima pela participação, pelo breve convívio com vocês. É muito amor envolvido, né, Verinha? É muito, muito amor de cada uma de nós em tudo que fazemos, e não é à toa que nós estamos aqui nesse momento. E assim, para encerrarmos, antes de encerrarmos, passo a palavra à professora Eva, que é esse amor de pessoa, esse amor da educação, que a gente tanto ama também. Obrigada, professora Eva. Passo a palavra, então, para que possa encerrarmos esse breve encontro. Muito obrigada, Rosângela. Agradeço, né, essa condução tranquila e amorosa, essa live conduzida por você. Isso é muito importante para quem participa e para quem está participando dentro e fora. E louvar novamente a iniciativa da curso de Museologia, por meio da professora Monique, uma empreitada grande, né, valiosa, e que mostra que é possível, mesmo com as limitações imposta pelo distanciamento social, que é uma demanda científica importante que a gente deve respeitar, mas aqui nós, das nossas casas, desses locais, estamos aqui conversando e aprendendo. Eu aprendi muito, admirei o seu trabalho, Cristiane, achei muito interessante a forma de você apresentar a riqueza, porque eu acho que essa era uma demanda desde o início, quando íamos a busca, né, fazer um levantamento de acervos das escolas. Infelizmente, não se tem essa cultura, e o que ainda existe, você é testemunha, você sabe que esse trabalho de forma muito desorganizada. Acho que esse é um trabalho a ser construído. A gente sempre também tem esse propósito, né? Eu acho que é um propósito que a universidade pode colaborar nesse sentido, e acho que se deve enveredar por isso, porque o museu não pretende ter os documentos da escola, ele pretende ter os documentos que possam subsidiar e apoiar, não é? Temos muitas reproduções, temos documentos doados por professores e outros que nós buscamos junto aos arquivos, mas não são originais, os originais devem permanecer no seu local. Isso é muito importante para criar o conhecimento, para criar essa cultura da memória, né? E mobilizar as pessoas, porque nós queremos formar o cidadão, isso é educação, e isso faz parte, isso é fundamental, é importante, né, para essa formação. Então, estamos juntos, todos nós, nessa caminhada, e vamos
eu não sei até onde que eu vou, mas, por enquanto, eu estou junto. Acho que essas pessoas jovens estão investindo aí e que querem tudo através do cinema, da tecnologia que nos ensinam, esses vão continuar, vão à frente. E essa juventude que é a coisa melhor que a gente tem. Um grande abraço a todos e a todas. E é isso que a gente precisa, minha querida Eva, ter mulheres guerreiras, inspiradoras, como você, professora Vera, que tanto nos ilumina, né, com a sua ação, a sua convicção. Então, sem dúvida, seguiremos o caminho de vocês e, oxalá, outros seguirão os nossos caminhos, porque o que nós fazemos é para o bem comum e a memória, ela nos traz para saber quem somos, de onde viemos e para sabermos aonde queremos ir. Então, foi um prazer imenso. Está aí o endereço do Museu do Cerrado, né? museucerrado.com.br, totalmente aberto à colaboração das colegas, de indivíduos, coletivos, instituições que queiram divulgar os seus trabalhos. O museu cresce na medida que as pessoas colaboram, e hoje nós já temos 11 mil visitantes, 12 mil visitantes por mês. É pouco em relação à população brasileira, mas é muito diante dos desafios que nós temos de levar adiante uma proposta sem apoio logístico, muitas vezes, financeiro e etc. Mas, como eu digo, tem muito amor envolvido, e com isso a gente continua firme e forte, né? Todo mundo de pé.